vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Então, hoje, continuando a partir do parágrafo 624 do Catecismo. Jesus Cristo foi sepultado. A morte de nosso Senhor, Ele morreu pelos nossos pecados. Isso a gente já sabe. Pela graça de Deus, Ele provou a morte em favor de todos os homens. Esse era o projeto da salvação de Deus. Ele queria assumir a condição humana e assumiu a condição humana para nos salvar. O homem havia cometido o pecado e tinha uma dívida para com Deus. E como não podia pagar, porque negou a vontade divina, uma desordem, uma desobediência, somente Deus teria essa força para reparar uma ofensa contra Deus. Por isso, Deus assume a condição humana para resgatar e reparar no homem a ofensa feita pela humanidade. Essa desordem e desobediência poderia ser reparada somente por Deus. Então Deus vem reparar essa ofensa. Então Cristo assume, a separação, quando Cristo morre, o estado de separação entre a alma e o corpo, isso também acontece com Jesus. Morreu. E a morte fez com a separação da alma e do corpo. Por isso o corpo é enterrado, é colocado numa gruta, numa caverna, de José de Arimateia. É colocada lá, preparada para um, usada por outro. Então é colocado ali. Os homens, é verdade que quando isso aconteceu, Jesus passou pela paixão e morte, veio uma grande tristeza profunda e um arrependimento grande no coração dos homens. São Pedro havia negado. Prometeu primeiro, na verdade, morrer por Cristo. Depois, com medo, negou. Agora que Cristo morreu, quanta dor eles sentem. Porque talvez nesses momentos, e principalmente esses 3 dias, devem ter pensado muito em tudo aquilo que Jesus tinha feito. E eles pensavam, olha, é o Salvador, só que agora morreu. Então, como que vai acontecer? Como que vamos continuar a nossa vida? Ele manifestou, verdade, pelo sepulcro, a morte. Então, esse estado do Cristo morto é mistério do sepulcro, e da descida aos infernos. Desceu à mansão dos mortos. Em latim, desceu aos infernos. Por que fala de inferno e não mansão dos mortos? Porque ninguém tinha subido aos céus antes de Cristo. Então, todos que morriam, maus, bons, justos, todos iam para o mesmo lugar. Estavam presos na desordem e na desobediência. Como o diabo desobedeceu, não convive com Deus, mas longe de Deus. A desordem e desobediência humana também o afastou do paraíso e o afastou de Deus. Deus nunca se afastou do homem, mas o homem se afastou de Deus. Deus sempre o cercou de carinho e proteção, mas o homem insistiu nos seus pecados. É verdade que quando sofria, chorava, tentava voltar para Deus, mas os próprios pecados e as fraquezas o impediam de voltar para Deus. Então, por isso não tinha condição. Então, Deus veio nos visitar. Veio e morreu por nós. O mistério do sepulcro e a descida aos infernos, a mansão dos mortos, mostra exatamente o que nós vamos celebrar semana que vem. Na semana que vem vamos celebrar a Semana Santa. E o que acontece? A morte, a última ceia, na quinta-feira. O lava-pés, em que Nosso Senhor, sendo Deus, lava os pés dos apóstolos, demonstrou humildade e quis que os homens aprendessem que o serviço aos outros, humilde, é a vontade de Deus para nós. Cuidar dos outros, daqueles que Deus nos confiou, é o mistério da nossa salvação. Ali está a vontade de Deus para cada um de nós. O cuidado que a gente tem com a família, para um padre ser bom padre na paróquia, para um marido, para a esposa, para os filhos. Cada um tem um dever que é um caminho para o céu, dentro do nosso estado de vida.
seja casados, solteiros, né? Então temos um estado de vida ao qual podemos agradar a Deus. E como podemos agradar a Deus? Exatamente cumprindo bem. Quando Deus assumiu a condição humana, sofreu como nós em todas as coisas, para que também o homem tivesse não só compaixão do seu sofrimento, mas compreendesse que ele sabe o que nós sofremos, porque sofreu na própria carne a miséria, a maldade e o pecado, a consequência do pecado, que é o sofrimento, o abandono, a morte, né? E depois a descida à mansão dos mortos. Por que desceu à mansão dos mortos? Para resgatar aqueles que haviam morrido antes. E não poderiam subir aos céus se Deus não reparasse essa ofensa feita pelo homem. Então o que acontece é que no sábado é bonito, porque Deus criou o mundo, como vimos no Gênesis, em 7 dias. 6 dias criando e no 7º descansou. É bonito que nós celebramos na Semana Santa, e para o judeu o sábado é o 7º dia e é o dia do descanso, o sabá, né? O shabá. Então, quer dizer, é o dia do descanso. O que acontece é que Nosso Senhor morreu numa sexta, no último dia da criação. Viu que a criação estava completa. A sexta-feira viu que a morte de Cristo, a reparação de todas as coisas, a aliança que Deus tinha feito estava completa. E completou-se na sexta. O sábado é o descanso. Desceu à mansão dos mortos, descansou. No domingo, primeiro dia da semana, quando foi o primeiro dia da semana, o começo da criação, uma nova criação. Então nós vamos celebrar exatamente esse mistério na Semana Santa. E o que é mais bonito é perceber que esse mistério, que já tinha sido revelado desde o Gênesis, da criação, a vontade divina, como Deus queria que as coisas fossem organizadas, Ele mesmo cumpriu. Descansou e mostrou que o descanso é o cumprimento do dever. Ele cumpriu a vontade do Pai. E qual foi o descanso? A morte, a entrega da vida. Não foi um descanso de uma semana, de um dia, de uma semana para descansar, mas foi o descanso eterno. Repousou e entregou nas mãos do Pai todas as coisas. Então, é o mistério do Sábado Santo, em que Cristo, colocado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus. Depois dessa realização da salvação dos homens, que coloca em paz o universo inteiro, agora está reparado toda ofensa feita a Deus, porque Deus mesmo reparou. O homem não poderia reparar. Quantas vezes nós, quando cometemos um pecado, até podemos reparar algumas coisas e só o tempo para reparar. Às vezes leva uma vida inteira para reparar um pecado que foi uma fraqueza. E é preciso reparar essas ofensas constantemente. É verdade que nós podemos reparar as nossas faltas. As do mundo, só Deus. A de todos, só Deus. Por isso morreu por todos, desceu à mansão dos mortos e resgatou Cristo com o seu corpo na sepultura, né? Aquele vivente que viveu por nós. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Lá no livro do Apocalipse, no parágrafo 625, está dizendo exatamente isso. Ele reuniu novamente um e outro pela ressurreição, os que haviam morrido antes e os que nem haviam nascido. Resgatou a todos com a sua morte. Morreu para nos salvar. E isso diz o catecismo, e isso diz toda a igreja. Nós entendemos esse mistério da morte porque os apóstolos pensaram, é a derrota. Morreu, foi destruído. Todo o projeto divino, o reino de Deus está destruído. Não tem solução para ninguém. Mas era preciso que essas coisas acontecessem, para que só com o tempo manifestasse a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre a dor, sobre a desordem. Por isso também que quando nós sofremos, aqui está também escondido um certo mistério de Nosso Senhor. Nosso Senhor nos ama e não quer que soframos, mas permite o sofrimento para que nos associemos ao seu amor. Por isso Nosso Senhor não nos fez perfeitos, porque somos limitados e fracos. Porque exatamente aquela nossa falta, aquele nosso pecado, é o mistério do amor de Deus para nós, porque sendo pecadores, e mesmo que lutemos, ainda sempre há aquela chama do pecado, né? Da miséria, da desordem, da desobediência, né? Do escrúpulo, da vaidade, do orgulho, da luxúria.
sempre haverá em nós alguma mancha desses pecados, isso quando não são todos, mas sempre haverá a mancha desse pecado na nossa alma. E por mais que a gente lute, sempre haverá. Por que Deus permitiu essa humilhação na nossa vida? Para que ninguém caísse no orgulho pensando, já estou pronto para ir para o céu. Não, ninguém está pronto. Até os santos pecavam, né? Diz o Salmo, que os santos, os justos pecavam 7 vezes por dia. Imagina, se um justo peca 7 vezes, imagina a gente que está longe de ser justo. Então, quantos pecados cometemos? Vários. Basta pegar o trânsito 6 horas da tarde e a gente comete vários pecados. Né? Pegar o ônibus e o metrô cheio de manhã, comete outros pecados. Né? Então, se o padre demora na homilia, é um outro pecado. Né? Então, são muitos os pecados que a gente pode cometer, de julgamento, raiva, né? Então, e outras coisas mais. Então, podemos cometer muitos pecados, porque essa é a fraqueza e a condição humana. Sabemos que está errado, mas por que caímos? Porque essa humilhação foi exatamente o instrumento que Deus deixou na nossa vida para também a nossa transformação. Para que ninguém caia no orgulho pensando que eu sou bom. Não vou cair mais nesse pecado. Nesse pecado não caio mais. Bom, basta virar a esquina ali e já começa tudo de novo. Então, é de verdade. Confessamos. Quantas vezes a gente já se confessou indo para casa tentando tentar não pecar. Pronto, já pecou, já viu coisa que não devia ver, já imaginou, já recebeu uma ligação, já ficou com raiva, pronto. Quer dizer, por que acontece isso? Porque essa é a condição. Por isso, nunca poderíamos reparar as ofensas que a humanidade fez, porque em nós há a mancha do pecado. Há uma desordem na nossa vida, que só Deus, só Ele, na nossa vida pode suprir. Por isso, a nossa busca por Deus, na intimidade de uma vida de oração, reconhecer todo o mistério daquilo que Ele nos ensinou, participar de mais uma Semana Santa, entender os mistérios da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, por que Deus criou o sacerdócio, para que os sacramentos fossem um instrumento da nossa santificação, a necessidade, a busca por cada um deles, que a gente vai estudar ainda no catecismo lá na frente, mas a necessidade de cada um deles nos faz participar da paixão de nosso Senhor, do seu sofrimento. Esse sofrimento, o silêncio de Deus, deixou aqueles homens tristes e angustiados. Ressuscitou o 3º dia. Só no 3º dia veio trazer um consolo, e quando apareceu causou medo, porque tiveram medo da aparição de nosso Senhor ressuscitado. Talvez não fosse nem o medo dele aparecer, porque sentiram uma grande alegria, mas um medo. Qual era o medo? O remorso e o arrependimento de terem negado, de terem abandonado, de terem traído de novo. E é isso que nosso Senhor veio fazer. Apesar dos pesares e apesar das nossas fraquezas, Ele não nos deixará na corrupção. A morte de Cristo, parágrafo 627, vai dizer assim: a morte de Cristo foi uma morte verdadeira, enquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Ele morreu, mas devido à união que o seu corpo manteve com a pessoa do Filho, não estamos diante de um despojo mortal, um resto mortal, como os outros corpos, pois a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. E é exatamente aqui um dos mistérios da nossa vida. O que nos preserva para a vida eterna? A presença de Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso os sacramentos são tão necessários, porque é a presença de Deus na nossa vida, no perdão da absolvição, na força da comunhão, na graça do batismo, na iluminação, do crisma, na obra do matrimônio. Então, em todos esses sacramentos, está a presença de Deus ali. Deus vai nos preservando da corrupção enquanto o temos. Por isso quis fazer morada no nosso coração pela comunhão. E a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Continua o mesmo parágrafo. Sobre Cristo pode-se ler ao mesmo tempo: Ele foi eliminado da terra dos vivos, Isaías 53. E a minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, que é o inferno ou a mansão dos mortos em grego. Nem permitirás que teu santo veja a corrupção, Atos dos Apóstolos. Então, a ressurreição de Jesus, no 3º dia, mostra exatamente isso. Foi a prova disso.
pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia. Então, porque assim que pensavam eles, depois do quarto dia já está cheirando mal porque começou a corrupção. Não foi assim com Lázaro? Jesus demorou 3 dias, chegou no quarto. No quarto dia, falei assim, abre o túmulo. Não, Senhor, já fazem 4 dias que morreu, já está em decomposição, já está cheirando mal. Exatamente para mostrar que mesmo depois, Deus é capaz de resgatar. Mas veio antes para mostrar que nem o seu corpo sofreu a corrupção, porque assim pensavam os judeus. É verdade que a partir da morte já esfria e já morreu, já começa a decomposição, mas é que demora uns dias ainda. É mais ou menos a carne que a gente come, o peixe, a gente come só bicho morto, né? Então é igual urubu. Urubu, corvo, a gente come só bicho morto. Então bicho morto que é bom, né? Então aí, de verdade, a gente come a carniça, né? Que está preservado com gelinho, está preservado com alguma coisa, mas é bicho morto que a gente come, né? Então o que acontece, né? Ao pé da letra, né? Já começou a decomposição na hora que morreu, já começou ali. É que logo, demora um pouquinho, né? E no quarto dia já fede, né? Então, de verdade, até lá, né? Uma decomposição lenta, por isso que a carne morta no dia, feita na hora, parece boa. 2 dias depois já não é igual. Congelada não é igual, né? Descongelada 2 dias em cima da pia e já não é igual mesmo. Já está até verdinha. Já ficou a carne do Hulk, né? Então, o que acontece é exatamente isso. Preservou da corrupção porque a própria ação divina iluminou. A virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. E ao 3º dia ressuscitou. E nós acontece a mesma coisa. Conosco, pelo batismo, diz o Catecismo, no parágrafo 628, pela imersão na vida de Cristo, a água é jogada sobre a nossa cabeça. Quando ela fazia o batismo de imersão, a pessoa enfiava debaixo da água, né, no rio, na água corrente. Então, para morrer, afundou abaixo da água, morreu para esse mundo, nasceu para uma vida em Cristo. A água jogada na cabeça das crianças é a mesma coisa. Abaixo da água, morreu para esse mundo, nasceu para Deus. Essa morte não é a corrupção da nossa vida, mas é a inserção da nossa vida em Cristo. Aqui, como Cristo desceu à mansão dos mortos para resgatar os justos, aqui nosso Senhor nos leva a viver uma primeira morte. Essa morte para o pecado, para vivermos a vida em Cristo. E aí sim, a nossa busca contínua por servir a Cristo, por viver a Cristo. Se a desobediência, a desordem, causar a nossa separação com Deus, pelo batismo somos inseridos numa nova ordem. Essa ordem do amor de Deus. Ordo amores, né, que chamam, né, no ato de consciência, que cada um cumpre, quando cumpre bem um ato, ali assim, a ordem do amor foi feita para isso, para vivermos o amor de Deus. Por isso, sepultados com Cristo pelo batismo, somos inseridos na vida dele. É a imersão. Essa imersão significa, eficazmente, a descida também ao túmulo do cristão, que morre ao pecado com Cristo, em vista de uma vida nova. Pelo batismo nós somos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6. Cristo, Jesus Cristo desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou dos mortos no 3º dia. No artigo 5º, parágrafo 631, vai dizer isso. É um artigo de fé. A descida de Cristo aos infernos, à mansão dos mortos, e a sua ressurreição dos mortos no 3º dia, significa o quê? Uma passagem. Por isso se chama Páscoa. É do fundo da morte que ele fez jorrar a vida. Assim, aquele anjo que havia, o anjo exterminador que passaria pelo Egito para matar os primogênitos egípcios, não os judeus que tinham oferecido um cordeiro e colocaram sangue na porta, porque onde tinha o sangue na porta do cordeiro imolado, então o anjo passaria, naquela porta não entraria e não levaria o primogênito. Deus preservou o primogênito do povo de Israel, mas o seu primogênito não foi preservado. E é dele o sangue, é dele que é aberta a porta. E por essa porta, quando entramos pelo batismo e pelos sacramentos, dentro dessa porta, pelo sangue do cordeiro imolado,
somos protegidos da morte, da segunda morte, e essa morte, né, para descer aos infernos. Cristo desceu aos infernos, a mansão dos mortos. Esse é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. O que ele vai dizer? Exatamente isso. Ressuscitou dentre os mortos, desceu à mansão dos mortos. Isso Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos, para resgatar. Mas para lá foi como Salvador e não como condenado. Foi lá como chave. O que o demônio fez, que a desordem, a desobediência causasse uma separação de Deus, agora Jesus entra como a chave, essa porta estreita para chegar aos céus. Ele é o caminho para os céus. Então, como foi? Como Salvador, proclamando a boa notícia, boa nova aos espíritos que ali estavam aprisionados. Nessa morada dos mortos, 633, para a qual Cristo, morto, desceu, a Escritura denomina como inferno, ou Sheol, né, em hebraico, ou Hades, como em grego, né, visto que, e todos eles têm o mesmo sentido, inferno, né, exatamente abaixo, né, então longe da luz de Cristo, longe da luz da vontade divina. Este é o efeito do estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Mas quando ele vem, são precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Na mansão dos mortos, para libertar os justos. Na vida presente, para libertar os pecadores, para que não entrem na mansão. Para que, aderindo à vontade de Cristo, sejam justos. E assim, obedientes, cheguem à salvação. Então, o que acontece? Essa boa nova de Cristo, que é o Evangelho, a vontade do Pai, que é o próprio Filho, é igualmente anunciada também aos mortos, quando ele desce à mansão dos mortos. Por isso, o nosso Senhor anunciou aos vivos e aos mortos. Anunciou a todos a salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus. Fase condensada no tempo, né, mas imensamente vasta a sua significação real e a extensão da obra redentora de todos os homens, e de todos os tempos, e de todos os lugares. Pois todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. Parágrafo 635 diz assim: Cristo desceu, portanto, às profundezas da morte, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho e, como ovelhas, escutem a voz do pastor, né? E ao ouvirem, tenham vida plena. A voz de Cristo para nós é a vida nova. Por isso, quando Ele pede e colocamos em prática, já é uma vida nova. Começamos a vencer a nossa vontade. Aqui a vida nova já começa na vida presente. E por isso só não desceremos à mansão dos mortos se correspondermos à vontade divina. Jesus é o príncipe da vida e destruiu pela morte o dominador da morte, isso é, o diabo. E libertou os que passavam toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra ou abaixo da terra, nos infernos. E por que diz isso? Para nos salvar. Aqui entendemos esse artigo 5. Agora, continuando, nesse parágrafo 2º, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Jesus já havia dito antes que o templo seria reconstruído em 3 dias, seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Estava dizendo do seu corpo, mas os homens não entenderam. Já chamaram Jesus de louco porque ia destruir o templo que levou 46 anos para ser construído, e como agora ele vai destruir, né, em pouco tempo. O Santuário de Aparecida levou mais que 46, acho. Tem bem mais que 46. Começou em 50 e pouco, já faz 100 anos que está construído e não terminou ainda.
né? Então imagine, né? Tudo bem que a Aparecida é maior que o templo de Salomão, né? Então, mas o que acontece é que Jesus anunciou que morreria, anunciou que o justo sofreria, anunciou que seria desprezado, abandonado e traído, anunciou que sofreria muito, e até aqueles que acreditavam nas promessas de Deus o levariam à morte. Os fariseus, os mestres da lei. Então Jesus sabia tudo isso e anunciou para que ninguém tivesse dúvida de que quando acontecesse, todos tivessem certeza. Mas mesmo assim, alguns judeus ainda não acreditavam. Muitos acreditavam. Basta ver a primeira pregação em Atos dos Apóstolos de Pedro, que naquela pregação, quando ele disse aquilo, todos compreenderam os mistérios antes e depois, e aí sim, mais de 3.000 pessoas se converteram naquela pregação de São Pedro. Imagina, 3.000 pessoas numa pregação, e eram todos judeus. Mas os que não se converteram continuaram perseguindo os cristãos, inclusive esses que se converteram. Então o que acontece é que a ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé. Em Cristo, acreditada e vivida como verdade central da primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, juntamente com a cruz pregada como parte essencial do mistério de Pascal. Então, o que acontece? O que era a mansão dos mortos? Eles estavam sob o mesmo castigo do demônio. O demônio, quando não obedeceu a Deus, foi afastado dos céus. E o que é o inferno? O lugar longe da luz. Por que fala que é abaixo da terra? Porque lá não tem luz. Então as trevas, ali, as trevas nos fez. Mas a luz, que é Cristo, desceu à mansão dos mortos. Até a luz chegou lá. E o demônio não pôde acorrentar e aprisionar aqueles que pertenciam a Deus. Por isso ele resgatou. Então desceu à mansão dos mortos para resgatar os justos que antes eram justos. Moisés, Abraão, Elias, todos esses que fizeram a vontade de Deus, mas não subiram para o céu. E por que não subiram para o céu? Porque só o primeiro tinha que subir. O homem poderia chegar aos céus? Não. Ah, mas tem lá o carro de fogo de Elias, diz que ele foi arrebatado aos céus. Qual o céu? A gente não sabe. Não é o céu que a gente conhece, porque ele não poderia chegar antes de Jesus no céu, porque é um ser humano. Então o que acontece é que muitas coisas que são ditas, né? Por que a mula de Balaão falou? Uma mula fala? Bom, algumas falam. Né? Então, mas de verdade, mas aquela não era para falar, é um animal, né? Então, mas por que no Evangelho, na Sagrada Escritura diz que falou? Né? O vento mostrou Deus, a sarça ardente, o fogo mostrou Deus estava na sarça ardente. Ouviu-se uma voz no alto que era um trovão, como uma voz de um trovão. Quer dizer, Deus falando trovão? Não, mas foi uma manifestação que Deus usou enquanto o homem não compreendia. Então, Deus age também na nossa vida hoje dessas maneiras. Por exemplo, quando a gente vê a morte de um ente querido, Deus quer fazer a gente sofrer? Não. Mas a morte do ente querido tem um significado para a vida da gente. Então, como que a gente vai ver? Com desespero? Não, se ver com Deus, a gente vai compreender, vai sofrer, claro, mas vai entender que era o mistério da vontade de Deus levar aqueles que Ele ama e fazer com que percebêssemos o amor por eles, porque já não estão mais entre nós. Aí sim entendemos o amor, porque a falta daquelas pessoas que amamos, aí compreendemos. É engraçado, quando a gente vive junto, só vê defeito. Aí quando a pessoa morre, era tão bom. Né? Então era assim, era bom só quando morre. Né? Então, e morreu era bom, porque daí a gente, por que era bom quando morre? Porque depois o bem que ela fazia não tem mais. Ninguém mais vai fazer por você. Então é por isso que a gente sente falta. Quando era vivo, pensava assim, serve inútil, não faz mais que obrigação, tem que cuidar de mim. Mas quando morreu, já não tem mais esse cuidado. Então por que a gente sofre? Porque não tem mais esse cuidado. É isso que acontece na nossa vida. Quando a gente vive é ingrato. E quando morre a gente sofre de saudade. Isso faz parte da nossa vida? Imagine no coração dos apóstolos quando Jesus apareceu ressuscitado. Tiveram uma grande alegria, viram ele de novo. Talvez até duvidando, porque não acontece uma coisa dessa, ninguém ressuscita assim. E olha que eles já haviam visto 3 ressurreições, né? Do menino, da menina e de Lázaro. Já viu
já tinham visto 3 ressurreições, da Talita, né, do menino, né, do filho da viúva, e de Lázaro. Viram 3 ressurreições, 3 pessoas mortas que ressuscitaram. Já deviam ter acreditado. E quando Jesus ressuscitou, tiveram alegria. Mas por que tiveram medo? Pensaram até que era um fantasma. Porque morreu, acabou, não volta mais. Mas o que acontece é que também vai saber o remorso no coração daqueles homens. Negaram Cristo, traíram Ele, abandonaram Ele. Ninguém defendeu. Então imagine a vergonha, agora Ele vem até nós. Por isso todos se alegraram e talvez se prorromperam num choro de verdadeira alegria e arrependimento. E é exatamente o que a gente experimenta na vida cristã. Quantas vezes na comunhão, na confissão, no matrimônio, numa festa de um batismo, numa festa assim, a gente se emociona, a gente chora, né, de alegria, e ao mesmo tempo a gente pensa, meu Deus, é um ato divino na nossa vida e que a gente tem que experimentar, mas será que a gente está dando conta? Os apóstolos também foram descobrindo pouco a pouco, e a manifestação das aparições de Jesus acontecem assim. Acontecem a Maria Madalena, né, a São Pedro, aos discípulos de Emaús. Jesus foi aparecendo aos poucos, um a um. Pela tradição apareceu primeiro para Nossa Senhora, né, que foi fiel até o fim. Né, mas não disse, né, o Evangelho não diz que apareceu para Nossa Senhora. Né, mas como pediu para ela participar, então acho que foi para ela primeiro que foi. Né? Então Nosso Senhor veio consolar a todos. Consolou Maria Madalena que chorava, consolou a falta, a dor, né, da negação de Pedro, consolou os discípulos de Emaús que estavam indo tristes pelo caminho. Jesus veio consolar todas essas pessoas que, por um motivo ou outro, estavam tristes. E ele veio encontrar-se. E, com o ensinamento, consolou o coração deles. E, ao ensinar, deu forças a cada um deles de acreditar. A Maria Madalena bastou ver, ela já acreditou. A São Pedro, né, viu, né, a Tomé teve que tocar. Os discípulos de Emaús tiveram que caminhar 13 quilômetros, ver a partir do pão, aí só depois que acordaram, as múmias, né? Estavam dormindo, né, não perceberam nada, né, não entenderam nada. Como sois lento em compreender, Nossa Senhora ainda diz, né? São lentos em compreender. Nós também. Quanto tempo vamos demorar para confiar plenamente em Deus? Porque a gente confia, mas bastou vir uma tragédia, um problema, a gente caiu na tentação dos discípulos de Emaús. Tristeza, angústia, desespero, achar que Deus nos abandonou, como o povo de Israel. Então, essas aparições do ressuscitado, né, a verdade da ressurreição, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, o Senhor apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos de Emaús, apareceu depois aos apóstolos todos e depois a mais de 500. Apareceu a todas essas pessoas. E quanto consolo e alegria deu a esses. E depois outros ficaram sabendo, né? Até os que não acreditavam da ressurreição ficaram sabendo. Tiveram até que negar. Os apóstolos assim, olha, ele ressuscitou. E ele falou assim, olha, digam que os seus discípulos fizeram bater em vocês, aliás, né, vocês dormiram, né, e eles vieram roubar o corpo dele. Até mentiram, porque sabiam o que tinha acontecido. Aqueles que foram testemunhas, falou assim, olha, ninguém roubou o corpo dele não. O túmulo abriu e ele saiu. E nós o vimos. Então, mintam aí bastante, digam que ele não ressuscitou e os seus discípulos roubaram o seu corpo. Então aqui, até a negação daquilo que é uma verdade. E isso acontece também conosco. Basta ter medo, algum interesse, uma pessoa capaz de negar. Nega o sacerdócio, nega o matrimônio, nega sempre um monte de coisa. A pessoa é capaz de negar uma coisa por vontade própria, por um egoísmo. Por afastar-se de Deus, ela nega a desordem e a desobediência de novo. Foi por isso que Nosso Senhor veio, porque o homem não poderia sair por si só dessa condição. Por isso ele veio nos visitar, para nos resgatar. O estado da humanidade ressuscitada com Cristo é que os homens não acreditaram, mas Jesus mostrou para eles que ressuscitou. Pode apalpar, sou eu mesmo. Vejo as marcas na minha mão, no meu lado, né? Sou eu mesmo. E aí palparam, né, como São Tomé. Depois Nosso Senhor come o peixe com eles, come o pão. Mas ele está vivo. O fantasma não vai comer nada. Então, de verdade, né? Então, está vivo. A ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, mas um começo da vida celeste.
E é isso que Nosso Senhor veio mostrar. Não uma vida aqui, porque depois subiu aos céus. A ascensão de Nosso Senhor foi para mostrar, Ele ressuscitou só para dar força aos homens, mas para dizer, a vida de vocês não é aqui. A vida de vocês é outra. É outra vida que eu quero para vocês. Não a vida da tristeza, do sofrimento, do desânimo, da maldade, do erro. Exultar de alegria no Senhor, que é o hino que vai cantar, que é bonito, na Semana Santa, quando no rito da luz. Então, no meio da noite se fez a luz. Por que abençoou o Círio? Círio é aquela luz que é Cristo. No meio das trevas se fez a luz. No meio da noite, a luz fez no inferno, no Hades, no Sheol, que é noite, que é a escuridão, sem a luz de Deus. Então, Cristo é uma pequena luz que ilumina e vem iluminando o caminho. Qual é o caminho? O caminho que nós fazemos é o caminho da igreja. É o mesmo caminho daquele lugar, da última ceia e do sacrifício. Do banquete de comunhão, do banquete celeste, que nos faz chegar à vida eterna. E aí é cantado um hino, exulte os céus e os anjos triunfantes. Os mesmos anjos que anunciaram a vinda de Cristo e o nascimento aos pastores, esses mesmos anjos agora anunciam a ressurreição. Então, como eles anunciam? No sacrifício da missa. Por isso que tem até aquele filme, aquele desenho, que fala o grande milagre. Então esse desenho mostra que a missa é cercada de muitos anjos. Por quê? Porque ali está o mistério da nossa salvação, da obediência do homem em Cristo Jesus. E ali, é para essa hora que Cristo veio. Ele morre para ressurgir. O evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros com os apóstolos do Cristo ressuscitado, essa ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé e no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele para Galiléia, para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas diante do povo. E isso acontece também conosco. Por que ele não... Ele virá uma segunda vez que ele aparecerá a todos. Mas até lá, não. Para quem que ele aparece? Para quem que sabe dessa ressurreição? Para quem participa dos mistérios do seu amor. Então, quando buscamos a Cristo por uma vida de oração, quando procuramos compreender os mistérios de toda a revelação daquilo que ele nos ensina, o que acontece é que participaremos do seu amor. E isso é a vivência que os apóstolos tiveram. É nessa ressurreição que seremos salvos. Nessa participação teremos uma vida nova. E essa ressurreição é a obra da Santíssima Trindade. Porque ali está a vontade do Pai, paixão, morte e ressurreição. A vida de Cristo para a nossa salvação e a ação do Espírito Santo para fazer recordar essa ação para que ninguém se desespere, porque Cristo está conosco, morreu por nós, veio nos resgatar. De quem? De nós mesmos, da nossa fraqueza. E se nós não conseguimos por força própria, veio reparar as nossas ofensas. Assim veio nos resgatar. O Filho opera, por sua vez, a própria ressurreição, em virtude do seu poder divino, e anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer, e em seguida ressuscitar. O sentido da palavra, voltar à vida, afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la. E é isso que o nosso Senhor quis que os homens entendessem. Tem o poder de dá-la e o poder de retomá-la. João 10. Jesus já havia dito isso, só que os homens não compreenderam, não sabiam ainda, porque não havia tido nem a paixão nem a morte, e menos ainda a ressurreição. Mas foi por esses atos, que é um só ato, essa é a hora e a vontade do Pai para nos salvar. De quem? De nós. Tendo o poder de dá-la, nós cremos que Jesus morreu e em seguida ressuscitou. 1 Tessalonicenses. E os padres da igreja contemplam essa ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si só pela morte,
mas pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. É a ressurreição que une o homem a Deus, une a alma a Cristo. Se a morte separava da vontade divina, Jesus é a vontade divina. E agora, assumindo a condição humana, ele é a união do homem com Deus. Por ele, chegaremos aos céus. E esse é o sentido e o alcance salvífico da ressurreição. A ressurreição de Cristo, parágrafo 652. A ressurreição de Cristo é cumprimento de todas as promessas. Tudo que Deus havia prometido, todas as alianças, todos os mistérios, tudo aquilo que Deus havia feito, ali é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento e de Jesus mesmo durante a sua vida terrestre. A expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza todas as predições, a vontade do Pai. Ele é a vontade do Pai. Nele está a salvação. A verdade, portanto, da divindade de Jesus é confirmada pela ressurreição. Por que a gente sabe que é Deus? Porque ninguém havia ressuscitado. Por que a gente sabe que é Deus? Porque ninguém tem poder sobre a morte. A morte era uma condenação, era a consequência da desordem e desobediência. Mas agora, aquilo que era o sinal da desordem, como um prêmio, aliás, como um castigo por não fazer as coisas, Cristo assumiu essa morte. E morrendo, foi até a mansão dos mortos, porque lá foi resgatar. O que estava aprisionado pela morte e o pecado, Cristo entra e liberta. Ele é o caminho, ele é a porta estreita e por ele entraremos. Por que a gente tem que se unir a Cristo? Por que a gente tem que imitar Cristo? Por que a gente tem que fazer a vontade dele? Porque essa é a porta, esse é o caminho para que a gente tenha a vida eterna, para que a gente já tenha a vida em Cristo, para que o reino de Deus já seja instaurado na vida presente e um dia a gente alcance a vida futura. Aqui, pelo mistério pascal, a justificação se deu. Esta é, primeiramente, a justificação, parágrafo 654. A justificação que nos restituiu a graça de Deus, essa é a porta da nova vida. Ela realiza a adoção filial, pois o homem se torna irmão de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. E de anunciar aos meus irmãos, porque agora assumi a condição humana. Agora não estão mais separados, porque eu assumi a condição humana, são meus irmãos. Aqui é um outro mistério tão magnífico, porque a justificação está assim. Antes eram criaturas, como os anjos eram criaturas. Mas esse mistério de Cristo assumir a condição humana foi exatamente o ódio do diabo. Como é que pode? Ele é uma criatura inferior. Como o Senhor pode se humilhar ao ponto de querer resgatar esse que é capaz de o trair, abandonar e negar? Mas esse é o amor divino. Assumindo a condição humana, ele veio nos resgatar, veio ao nosso encontro e por ele passamos para a vida eterna. Ele é o único Salvador. Sem ele, ninguém chega aos céus. Ele é o único que ressuscitou e ressuscitaremos em Cristo para a vida eterna. Mas isso vai acontecer com o passar do tempo e já na vida presente, quando nós nos unimos a Ele. Não só pelos sacramentos, mas por uma vida, uma vida em Cristo Jesus. Parágrafo 655. Finalmente, a ressurreição de Cristo, o próprio Cristo ressuscitado, é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que adormeceram. Assim como todos morreram em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 1 Coríntios. Nessa expectativa, desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração dos seus fiéis, como irmãos mais unidos a Ele. Nele, os cristãos saboreiam o dom celeste e a sua vida é atraída por Cristo no seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Por isso, viver para Cristo é ter uma vida nova. Viver para Cristo é aperfeiçoar a nossa natureza humana. Viver para Cristo é viver a caridade e o amor. O amor pleno às pessoas da nossa vida. E essa é a vida que Cristo instituiu para esse nosso bem. Jesus subiu aos céus, está sentado. Depois de viver aqueles 40 dias com os apóstolos, consolando, ensinando, mostrando que subiu aos céus. Ficaram tristes? Sim, mas com uma esperança e uma confiança inabaláveis, ao ponto de não terem medo nem da morte. A morte já não era problema para eles, porque viram a ressurreição. Como diz o Cântico de Simeão, né, quando Jesus é apresentado no templo, né, agora deixai o vosso servo ir em paz. Né, viveu uma vida inteira esperando ver o Salvador. E quando o Salvador chegou pequenininho, com 8 dias de vida no templo, ele se alegrou. Era uma criança, como é que a criança vai salvar esse mundo? É uma criança como todas as outras entravam no templo? Era mais uma criança? Não. Ele diz aquele canto exatamente isso. Agora deixai vosso servo vir em paz. Ou seja, morrer, porque fiquei a vida inteira aqui servindo ao Senhor. E agora Deus se apresentou a mim. Foi no fim. Então é isso a nossa vida. É uma vida inteira buscando Cristo. E por fim, o prêmio é de quem perseverar até o fim. Então deixai o vosso servo vir em paz, porque meus olhos viram vossa salvação. Uma luz para iluminar o povo de Israel, o seu servo. Então é assim, uma luz que vem iluminar a nossa vida, que é Deus. Por isso subiu aos céus. Né? Ele permanece conosco intimamente pela Eucaristia, pelos sacramentos, mas subiu aos céus. Nos espera nos céus, como uma porta e um caminho. É nele que chegamos aos céus. Pela paixão de nosso Senhor, pela instituição da Eucaristia, né, pela sua ressurreição, compreendemos qual é a porta e o mistério da nossa salvação. Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem. Ele já havia anunciado. Vereis o Filho de Deus descendo, subindo e descendo. E aqueles homens acharam que era uma heresia. Como que pode ele subir aos céus? Sim, a elevação na cruz significa também o anúncio da elevação e da ascensão aos céus. Quando eu for elevado na cruz, quando eu for exaltado, atrairei todos a mim. Por um amor que vence a morte, por um amor que vence o pecado, por um amor que vence a traição. Os que o traíram tiveram a possibilidade de se unir a ele de novo. Os que o abandonaram e o negaram, ele apareceu para eles. Os que estavam tristes e desesperançosos, apareceu também a eles. Jesus veio para aqueles que estavam tristes. E a sua crucificação, ressurreição e ascensão aos céus mostra exatamente para o que ele veio. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou em um santuário feito por mão de homem, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face do Pai, de Deus, a nosso favor. Por isso subiu aos céus e entra nos céus para mostrar ao Pai que ele veio trazer a humanidade. Levou a humanidade aos céus. Então o Pai, e é o que a gente faz na missa. É bonito ver na missa que a gente oferece o sacrifício do Filho. O que a gente oferece para o Pai? O que mais agrada ao Pai? Esse é o meu Filho amado, nele está todo o meu agrado, todo o meu bem-querer, escutai-o. Quando na missa, o que a gente oferece? Quando o Padre eleva a hóstia e o cálice, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo daquele que se entregou por nós, é o sangue daquele que nos purifica. Entregamos ao Pai o que temos de melhor, o Filho, que esse é o acesso até o Pai. E o Pai verá em nós, com agrado, a nossa união com Ele. Por que a missa é tão importante? Porque nos une a Cristo. De forma inefável. A missa é a nossa união com Cristo. A nossa união com o sacrifício de amor dele. E ali somos treinados e aprendemos a amar com os sacrifícios da nossa vida. Por isso ele quis também que a nossa vida fosse associada a esse mistério.
renunciar a si mesmo para obedecer à vontade do Pai, tomar a cruz, não ter medo dos sacrifícios da vida presente e caminhar até o fim, com fidelidade, permanecendo nele, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ali a missa é o mistério da nossa salvação. Por isso é tão inefável aquele mistério. Ali, né, quanto amor. Eu não lembro qual santo que diz, né, que depois que Jesus subiu aos céus, as missas que eram celebradas por São João, evangelista, Nossa Senhora estava lá nelas, né, porque ele ficou cuidando dela. Então, assim, ali, quanta alegria tinha Nossa Senhora, né? Já não estava no seu colo aquele menino Jesus, aquele que ela cuidou com tanto carinho, mas estava diante dela num sacrifício de amor. Então, quanto amor tinha Nossa Senhora pelo santo sacrifício. Dizem, né, os santos, muitos santos dizem, na Santa Missa, queremos ver um pedacinho do céu, basta ir na missa, que estamos junto com os anjos, com a vontade do Pai, a ação do Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue, as palavras de Nosso Senhor que nos santificam e o próprio Cristo Jesus, junto com a sua Mãe Santíssima. O céu se une naquele lugar. Diz, né, São José Maria Escrivá dizia assim, né, quando o céu e a terra no horizonte se unem, é só um fiozinho. Ali, essa linha tênue é Jesus Cristo, que liga o céu e a terra. Então, é isso que a gente tem que entender. A missa é essa ligação da terra com o céu. E quando compreendemos esse mistério da paixão, morte e ressurreição, entendemos que esse era o caminho. Né? O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, parágrafo 664. A realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem, a ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Daniel 7. Era uma profecia de Daniel. E isso acontece exatamente com a ressurreição. Povos, nações, línguas o serviram. Servir a Cristo. Servir ao Senhor, Salmo 94. Servir ao Senhor com alegria. E de a Ele cantando jubilosos. O que é o canto? O canto é de verdade, não é só expressão de uma ação, mas é louvar aquela ação com um canto novo. Fazer com que a nossa vida seja uma melodia. Uma música normalmente é uma história, às vezes é um fato que acontece de forma melodiosa. Se torna até muito agradável pela melodia, pela letra, e conta às vezes uma história. Quantas músicas contam histórias inteiras, né? Então essas melodias, por que nos agradam? E são agradáveis ouvir a letra, né? Como aquela música, né, que a gente conhece tanto, né? Que a música não é nem tão cristã assim, até mostra a miséria humana, né? Sou caipira, pirapora, nossa, né? Quer dizer, não sabe rezar, não sabe fazer nada, né? Vai apenas mostrar o olhar, quer dizer, a criatura está mais perdida que tudo, né? O que vai para a Aparecida? Está perdido, né? Vai buscar o consolo em Nossa Senhora, né? Então, ou seja, um refúgio na sua incapacidade, vai buscar alguém que o console, o conforte. É só uma letra, né? Teve os desaventos, todos os desalentos, todas as coisas erradas que aconteceram. Pai, mãe, a família está toda destruída. A música é péssima, né? Está tudo destruído. Tem alguma coisa nessa música boa? Tem. Um arrependimento, uma necessidade que vai até Nossa Senhora e canta. Quer dizer, é uma história trágica que tem um fim bonito. Porque confiou em quem? E quem podia mais? A Nossa Senhora e a Mãe de Nosso Senhor. Se o primeiro milagre aconteceu pelas mãos dela, o pedido dela, então a gente vai pedir para ela. Então é isso que talvez é mais bonito. Às vezes é uma história trágica, de uma história até real, vai saber. Quem escreveu a letra foi o Renato Teixeira. E sabe por que ele escreveu? Porque começa, o que tem a ver? Sou caipira, Pirapora, Senhora de Aparecida. O que tem a ver Pirapora, do Bom Jesus, lá em Pirapora, com Aparecida? Porque ele morava aqui no Jardim, na Chácara Santo Antônio, na época que ele escreveu essa música, e ele vinha na missa aqui. E o que acontece? Quais eram as duas romarias que saiu dessa catedral? Pirapora e Aparecida. Então, na verdade, essas romarias, que pareciam ser até um pouco mundanas, na verdade levavam a gente a buscar o mistério.
Então, é isso que de verdade a gente vem fazer na nossa vida, apresentar diante de Deus as nossas misérias e fraquezas. Ele é o Consolador, Ele é o reparador das ofensas, nele está a nossa salvação. Então a gente vem apresentar as misérias para que Deus nos purifique e nos eleve. Então esse cântico de Simeão, a profecia de Daniel, tudo isso é a revelação da nossa vida em Cristo. Então todas essas tragédias, aconteceu alguma coisa alguma coisa na história aconteceu que nós não tenhamos vivido de alguma forma. Todo mundo já passou. Então, todos passaremos também pelas desgraças, pelas dificuldades, pelos problemas, mas nunca pode cancelar da nossa vida essa esperança viva, que é a paixão, que foi a obediência de Cristo, obediente até a morte de cruz, levou ele a cumprir a vontade do Pai, a resgatar os que estavam perdidos e abrir uma porta para o céu que nos eleva por uma vida em Cristo. A nossa união com Ele, a começar pela oração e a conformação da nossa vontade a Deus, é um sacrifício para nós, porque custa muito. Ser bom nesse mundo é quase que um milagre, mas é um milagre de Cristo em nós. Se nós nos unirmos a Ele, veremos muitos milagres, mas se nós não nos unirmos a Ele, só veremos miséria, porque é isso que nós somos, miseráveis pecadores. Que unidos a Cristo, seremos levados. À espera de que tudo lhe seja submetido, é o que nós esperamos. Parágrafo 671. Já presente na sua igreja, o reino de Cristo ainda não está consumado com o poder da grande glória. Pelo advento do Rei na terra, esse reino é ainda atacado pelos poderes maus. Embora esses já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo, enquanto tudo não for submetido a Ele, enquanto houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo, nos seus sacramentos e nas suas instituições, que pertencem à idade presente, a figura deste mundo que passa. E ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como dores de parto, até ao presente, e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apresentar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus. E não é isso que a gente diz na missa? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizei uma só palavra e sereis salvos. E assim a gente diz o quanto esperamos Cristo. E a nossa prova que esperamos nele, esperamos por ele, é a participação na missa. Só que muita gente não entende esse grande mistério. O mistério do advento de Cristo. Veio e continua vindo com o seu poder e o seu amor, para nos resgatar das nossas misérias e das nossas fraquezas. Acho que não tem muita pergunta sobre isso, mas se quiserem fazer, pode. Os judeus esperam a vinda do Messias. Todos os judeus esperam a vinda do Messias, porque foi uma promessa. Desde o Gênesis, desde a queda do homem, Deus faria uma aliança. Então, desde o início, os judeus esperam o Messias. Só que o Messias veio e eles não reconheceram. Não reconheceram que é Jesus Cristo. Mas ele veio e não reconheceram. Estão esperando até hoje. Só que vai ser a segunda vinda. Quando ele vier a segunda vinda, ele vai falar: ele passou e nós nem vimos. Aí eles vão descobrir que ele passou e não vimos. Então, isso acontece também conosco. Cristo passa pela nossa vida, pelos sacramentos, e às vezes a gente passa meio anestesiado, a gente nem viu. Está dormindo ainda. Por que fala filho do homem? Porque como ele assumiu a condição humana, ele é o filho de Deus e é o filho do homem. Mas por que ele é chamado filho do homem? Para mostrar que ele não é só divino. É uma só pessoa, com duas naturezas, humana e divina. Filho do homem, filho de Deus. Por isso Nossa Senhora, veio as heresias contra Nossa Senhora. Ela é mãe do homem ou ela é mãe de Deus? É uma só pessoa, com duas naturezas. Então ela é mãe do homem e mãe do filho. Filho de Deus, mãe de Deus.
Então, por isso que ela é mãe de Deus, Theotokos, é mãe de Deus e mãe do homem. Mãe do homem a gente já sabia, porque nasceu do ventre materno, mas é mãe de Deus, porque é uma só pessoa, duas naturezas, divina e humana. Por isso que não sofreu a corrupção a humana, porque nela tinha o cerne da divina. E é o que nos faz viver. Se em nós Cristo encontrar a sua vontade e o seu amor, é o que vai nos divinizar para entrarmos na glória dos céus. Se em nós houver caridade, compaixão, amor, fidelidade, obediência, se houver todas essas virtudes, teremos as virtudes de Cristo. E Ele verá em nós a imagem divina. É isso que é ser resgatado, é isso que é ir para o céu. Enquanto nos esforçamos por pôr ordem na nossa vida, no final das contas imitamos Cristo. A imitação de Cristo, imprimimos em nós essa imagem de Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança. A gente já estudou isso logo no começo do catecismo. Criados à imagem e semelhança. A imagem nós já temos. Quando pecamos, manchamos essa imagem. Mas, pelas boas obras, pela caridade, pelo amor, nos assemelhamos a Ele que viveu no meio de nós. Deu a sua vida por nós. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus. Quando um pai e uma mãe dão a vida pelos filhos, quando nós vivemos para a vida de Cristo, imitamos Ele na semelhança. Assemelhados a Ele, garantidos na imagem, vida divina. Já começamos a viver, o reino dos céus já começou no meio de nós. Bom, falei até mais do que devia. Tá bom? Acho que é só. Amém, Dona Maria? Então vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.